Eu tô aqui com esse som da LG, um CM9740. Tá aqui as caixas dele aqui, é o som do Alessandro. Esse som aqui, o Alessandro falou que quando passa do volume 30, ele tá desligando. Se o seu também tá com esse problema, quando tá no volume alto ele desliga, eu vou te dar uma explicação aqui que pode resolver o seu problema. Esse som aqui eu consertei ele, e esse som aqui ele tá bom, ele não tá ruim. O Alessandro aqui ele trouxe, ele disse que lá na casa dele desliga. Quando eu trouxe aqui para a loja, o som não desligou. Eu botei no volume máximo, no volume 40, e não desligou. Eu botei aqui, aumentei o grave, aumentei aqui e não desligou. O Alessandro veio aqui, fez o teste e não desligou. Então, o que é que está causando isso e por que o seu também está causando isso e por que o seu está desligando? Essa explicação aqui eu vou fazer por meio desse papel. Não saia desse vídeo, vai te ajudar bastante. Esse conteúdo aqui, ele é um conteúdo simples, fácil, você vai conseguir absorver essa explicação. Olha só, o problema pode ser o fio da sua casa. Pronto, o fio da sua casa, a fiação. Agora o porquê? A primeira figura que eu desenhei é um fio aqui ligado nesse equipamento de som. Imagine que esse desenho aqui é um som, duas caixas e o equipamento de som aqui no meio. Um fio e outro fio. Então você me pergunta, como é que na minha casa eu boto na tomada e ele tem dois fios? Olha só, o fio de ligar é esse aqui, não é? Você liga na tomada. Mas aqui dentro passa dois fios. Aqui dentro passa o quê? Dois fios. É um único cabo, mas aqui dentro tem dois fios. Pelo menos dois fios. A maioria das vezes tem três, um aterramento. Vamos desprezar o caso do aterramento, que é esse aqui, ó, no meio. Vamos levar em consideração somente esses dois. Um é o fase e o outro é o neutro. Fase e neutro. O fase ele está elevado a 127 volts ou 220 volts acima do neutro. Então, eu tenho aqui nessa minha fiação dois fios. No primeiro caso, eu tenho aqui um fio grosso adequado para o meu som. Então aqui eu vou ligar o som nesse fio, na ponta desse fio aqui, que é a tomada. Eu vou botar o multímetro. Botei o multímetro aqui, vou medir. Vou medir bem nessa ponta aqui onde está ligado o meu som. Eu aumento o volume, eu estou consumindo energia. E pelo fio ser grosso, ele vai suportar a corrente. Então permanece os 220 volts aqui na ponta do fio. Ou praticamente isso, 220 volts aqui bem na minha tomada. Pelo fio ser grosso, ele suporta, ok. Então esse fio grosso é o fio que está aqui sendo usado na fiação da loja. Esse fio grosso. O fio da sua casa pode ser um fio muito fino. Você pode ter substituído o cabo do seu aparelho por um cabo fino, ou ter botado a sua tomada, feito sua tomada com um fio muito fino, que não suporta corrente, e ele vai se comportar como um resistor. Olha só, o fio se comporta como um resistor nesse caso, porque ele é fino para o aparelho. Se ele se comporta como um resistor e o teu aparelho também tem uma impedância resultante, e eu vou considerar ele como um resistor, então quando ele estiver tocando ele vai ser também um resistor. Se o fio se comporta como resistor e o aparelho também como resistor, nesse ponto eu não tenho 220 volts, eu tenho menos do que 220, ou no teu caso aí 127 volts. Eu tenho nesse ponto aqui, se eu medir, na hora que você aumenta o volume, não tem mais os 220 volts, ou no seu caso 127, porque caiu, tem um pouco menos. E o som, ele percebe essa queda, ele tem inteligência aí feita nesse circuito. Ele é feito para identificar uma queda da tensão. Ele é esperto, ele identifica essa queda na tensão aqui
a rede está baixa, o negócio está ruim, porque a fiação é fina, se comporta como resistor e é uma queda de tensão aqui nessa fiação. E outra coisa, o som ele tem que entregar a mesma potência, assim como um aparelho de ar-condicionado e outros equipamentos, ele tem que entregar a mesma potência. O circuito é chaveado, ele tem que entregar a mesma potência. Para isso ele vai consumir mais da rede, para entregar a mesma potência em som. Segue o mesmo princípio do ar-condicionado. Se a fiação for fina e ele ter essa queda de tensão sobre o fio, então o fio vai começar a dissipar calor e vai ter perda de energia por esse fio. Então você vai estar pagando energia, vai estar pagando para a concessionária um valor de energia que você não está utilizando. Você não utiliza o calor do fio. Porque você não utiliza o calor do fio, você está desperdiçando energia só em ter uma fiação errada. E o que eu devo fazer? Consulte o eletricista da sua região, fale com o eletricista. Eu não sou eletricista, eu sou técnico reparador, eu conserto equipamentos. Estou te dando essa dica para você entrar em contato com um eletricista, ele vai fazer uma vistoria na sua casa e vai mudar com certeza a fiação, se você estiver necessitando disso. Então isso pode causar o desligamento do som. O teu som está desligando, provavelmente por causa da fiação, a tomada ruim. Então pegue o seu som com as caixas e leve na casa de outra pessoa que tem uma fiação mais grossa, uns fios mais que não tem perda de energia, e você vai fazer o teste. Com certeza o seu som não vai desligar. Essa é uma dica que pode estar te ajudando. Se o som não desligar na casa do vizinho, na casa do seu amigo, é que a sua tomada ele tem que ser analisada, a sua fiação deve ser analisada, que pode ser isso o problema. Se você tem alguma dúvida, se você tem alguma sugestão de vídeo, também deixa no comentário desse vídeo. O que você quiser escrever aí, seja educado nos comentários, fale aí com muita educação. Eu vou estar respondendo assim que eu puder. Não posso responder todo mundo, é muita pergunta de mais de 200 vídeos, não tem como acompanhar tudo. Tá bom, pessoal? Me compreenda aí se eu não conseguir responder a sua dúvida. É muita gente para responder, o tempo é corrido, é pouco. Se você tem interesse em fazer curso de eletrônica, na descrição desse vídeo. E eu quero o seu apoio, com o dedinho para cima. Dá um like aí.